queridos, abra a palavra de Deus comigo lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. O capítulo 6 de João é um capítulo longo, ele tem 70 versículos e nós vamos ler o 66, a partir do 66. João, capítulo 6, versículos 66 ao 69. E a palavra do Senhor diz assim: diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra que é uma semente boa, Senhor. Nós entregamos a ti, Senhor, este momento, que o Senhor possa falar conosco, que o nosso coração seja um terreno fértil, Senhor, para que a tua palavra caia, Senhor, em nós e que ela germine, Senhor, que ela cresça, que ela floresça, que ela dê frutos, Pai, que ela permaneça nas nossas vidas, Senhor. Usa a minha vida para falar aquilo que está no teu coração. Ensina-nos, Senhor, a cada um de nós. Abra os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais, que nós estejamos atentos àquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito maligno que traz sono, distração, cansaço. Em nome de Jesus, todo espírito maligno que vem trazendo transtorno sobre o nosso físico, sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções, seja repreendido agora em nome de Jesus. E nós recebemos de Ti, Senhor, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Fala conosco, Senhor, poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos ler novamente esse trecho que diz assim: diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então aqui, só para explicar o contexto, Jesus, ele andava pelas regiões e ele pregava a palavra de Deus. E a palavra de Deus nem sempre era boa, no sentido de ser agradável aos corações. Jesus muitas vezes era duro no falar, porque ele pregava também, além do amor de Deus, a justiça de Deus. E muitos dos discípulos que andavam com Jesus estavam achando esse discurso muito duro. Então nós sabemos que Jesus escolheu 12 discípulos para andar com ele. Mas ao longo da caminhada, muitas outras pessoas se afeiçoavam de Jesus e caminhavam com Jesus e se dispunham a ser discípulos de Jesus também. Não eram só os 12, mas outras pessoas se escolhiam andar com Jesus e eram discípulos de Jesus, então o seguiam. Não eram só os 12, tinha mais. E aí, ao longo da caminhada, Jesus ia falando sobre a palavra de Deus, e alguns dos discípulos que estavam ali junto com Jesus, entre eles discutiam e falavam assim: mas quão duro é esse discurso? Quem poderá suportar esse discurso? E aí Jesus está falando exatamente isso, né? Perguntando para os 12 se os 12 que ele escolheu também queriam se retirar, né? Aqui a gente leu que diante dos discursos de Jesus, muitos dos seus discípulos o abandonaram. E aí Jesus chega para os 12 discípulos que ele escolheu e pergunta para eles. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, ele diz para Jesus o quê? Senhor, para quem iremos nós? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então olha que interessante esse versículo. E duas palavras
Ele fala assim: nós temos crido, e esse crido nos fala de fé. Nós temos crido, nós temos confiado, nós temos fé de que o Senhor é o Santo de Deus. Então ele fala: nós temos crido, nós temos fé. E ele também fala: nós temos conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Fé, né, fala sobre crer aquilo que a gente não vê. Eu creio que você é o Santo de Deus. E ele fala também que eu tenho conhecido, nós temos conhecido que tu és o Santo de Deus. E conhecido nos fala sobre intimidade e relacionamento. Nós cremos, mas nós também precisamos conhecer a Jesus, ter um relacionamento com Jesus, intimidade com Jesus, para sabermos que Ele é o Santo de Deus. E isso fez com que os 12 permanecessem na presença de Jesus. A fé e a intimidade, o relacionamento. Foi isso que fez com que os 12 ficassem e alguns outros fossem embora. Por que alguns foram embora? Porque não tinham fé em Jesus e porque não tinham relacionamento com Ele, intimidade com Ele. E é interessante como Deus trabalha, né? Semana passada, a pastora Edna também falou sobre relacionamento, e ela falou no sentido de quem é Jesus para você. Então, domingo passado nós aprendemos quem é Jesus para você. E esse domingo nós falaremos o que você faz com o que você conhece de Jesus. Semana passada, quem é Jesus para você? E esse domingo, o que você faz com o que você conhece de Jesus? Aquilo que Pedro conhecia de Jesus o fez permanecer em Jesus. O que os 12 discípulos conheciam de Jesus foi o suficiente para fazê-los permanecer com Jesus. E o que nós temos conhecido e vivido de Jesus, será que é o suficiente para permanecermos na sua presença? Ou qualquer outra coisa tem chamado mais a nossa atenção? É uma reflexão que nós precisamos fazer nessa manhã. Amém? Amém. E essa mensagem, na verdade, ela começou a ser ministrada no meu coração pelo Espírito Santo de Deus há alguns meses atrás. E foi através de uma canção que eu ouvi, que falava sobre a vida de Simeão. Nós vamos ver a vida desse personagem aqui na Bíblia. E a música, ela se chama Canção de Simeão. E eu vou cantar aqui um trechinho para vocês entenderem, né, a respeito do que nós estamos falando. Então a música, ela começa assim: os meus olhos viram a salvação, luz para o mundo, esperança da terra, e eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Foi essa canção que hoje a mensagem que nós vamos compartilhar aqui. Ele fala no final da canção, né? E o meu amor por ti não será um segredo. Por isso que o tema da mensagem nesta manhã é: não será um segredo. Quando nós conhecemos Jesus, nós passamos a amá-lo. E o amor que nós sentimos por Jesus não pode ser um segredo guardado a 7 chaves para nós.
O amor que nós temos por Jesus, o que nós conhecemos de Jesus, precisa ser compartilhado com as pessoas. O que nós fazemos com o que nós conhecemos de Jesus. O nosso amor por Ele não pode ser um segredo. Amém? Então, quero compartilhar a vida de 2 personagens bíblicos que vão tratar do tema aqui que nós estamos falando. E o primeiro, não poderia ser outro senão o próprio Simeão, que originou essa canção. E nós vamos lá em Lucas, no capítulo 2, volta aí no livro. Antes de João, nós temos o livro de Lucas. Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 2, lá no comecinho, vai falar sobre Simeão. E é um personagem que muitas vezes é esquecido, na Bíblia, porque é uma passagem tão pequena e tão curta. E normalmente nós não escutamos pregações a respeito desse homem, Simeão. Então aqui no capítulo 2 de Lucas, no verso 25, o subtítulo aqui na minha Bíblia está o Cântico de Simeão. Então tem muita relação com a música aqui que a gente acabou de ouvir. Versículo 25 do capítulo 2 diz assim: Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. Então aqui fala que ele era justo e piedoso. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que tem devoção a Deus, amor ao próximo, pratica a justiça e reflete o caráter de Cristo em todas as áreas da sua vida. Será que nós temos sido também piedosos, devotos a Deus, praticamos a justiça, refletimos o caráter de Cristo em todas as áreas da nossa vida? Esse era Simeão. Ele era um homem justo e era um homem piedoso, devoto ao Senhor. E ele esperava a consolação de Israel. O que será que é esperar a consolação de Israel? Simeão era um homem judeu e ele conhecia o livro da lei, ele conhecia os profetas e ele sabia que o Messias era prometido, que o Messias, o Salvador deles, do povo judeu, era prometido. Ele aguardava ansiosamente por esse momento em que Jesus aparecesse, que o Messias aparecesse. Era essa a consolação de Israel, era a chegada do Messias, do Redentor daquele povo. Então ele esperava ansiosamente por esse dia. Então olha que interessante, continua assim o versículo, Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Olha que interessante, ele era um homem justo e piedoso. E por ser um homem justo e piedoso e devoto a Deus, com intimidade com o Senhor, o seu Deus, o Espírito Santo estava sobre ele. E nós também, quando temos intimidade com o Senhor, o Espírito Santo que já está em nós, ele se move, ele age, porque nós somos devotos e próximos e íntimos com o nosso Deus. Então o Espírito Santo estava sobre Simeão. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Ele esperava ardentemente pela consolação de Israel, que era Jesus, que era o Messias prometido. E por ser íntimo de Deus, por ser devoto ao Senhor, praticar a justiça, ele tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo revelou a ele que ele não morreria antes de ver esse Cristo a quem ele aguardava. E movido nesse espírito de esperança de que ele veria o Cristo, começa o versículo 27. Movido pelo Espírito, olha como ele se move pelo Espírito Santo. Numa época em que o Espírito Santo não era algo que todas as pessoas tinham. Hoje nós temos esse privilégio de reconhecer Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, e o Espírito Santo fazer parte de nós, estar dentro de nós, em nós. Mas naquela época o Espírito Santo ele estava sobre algumas pessoas, para que algumas pessoas pudessem
realizar alguns propósitos que Deus tinha em mente. Não eram todos que tinham o Espírito Santo. E Simeão, ele estava com o Espírito Santo sobre ele, se movendo sobre ele, direcionando a sua vida para o que ele deveria fazer. Quando nós estamos sendo movidos pelo Espírito Santo, ele também nos direciona onde nós devemos ir, o que nós devemos fazer, o que nós devemos falar. Nós nos movemos pelo Espírito Santo quando nós conhecemos verdadeiramente a Deus, quando nós temos um relacionamento com Ele, quando nós somos piedosos e devotos ao nosso Senhor. E aqui, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Então os judeus, eles iam ao templo, eles iam à sinagoga, para ouvir a palavra de Deus. Então ele foi movido pelo Espírito e ele foi ao templo. E quando ele chega ao templo, quem está lá? Vamos ler. Ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Então ali no templo, naquele dia que o Espírito Santo moveu Simeão para estar no templo, naquele dia, José e Maria levou Jesus para ser apresentado. Então, fazer aquilo que a lei ordenava era apresentar Jesus a Deus. É o que nós fazemos, Aqui na igreja, quando as crianças são pequenas, os pais vêm apresentar os filhos ao Senhor. Porque aquilo já era feito pelos judeus, na época de Jesus, antes de Jesus. Então aqui conta, nos versículos acima, a partir do 22, que passados 40 dias, eles apresentavam os filhos, o filho no templo, na casa do Senhor, consagrava esse filho a Deus, pedia a Deus a direção para educar essa criança, e a proteção de Deus para essa criança, sabedoria para os pais, e é isso que nós fazemos. Então é a importância de trazermos os nossos filhos e apresentarmos eles diante do Senhor, para que os pais tenham a sabedoria e a unção de Deus para criar o seu filho nos caminhos do Senhor, para apresentar o seu filho a Deus. Nós fazemos exatamente o que os pais de Jesus fizeram, Muito bem. Então, quando Simeão foi até o templo, José e Maria estavam ali apresentando Jesus a Deus. Versículo 28. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo... Então, Simeão tomou Jesus nos braços. Jesus tinha 40 dias. Simeão, um homem piedoso, movido pelo Espírito Santo de Deus, que aguardava a consolação de Israel, que era o próprio Jesus, que era o Messias, o Cristo. Ele tinha convicção pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o seu Salvador. Simeão, um homem idoso, ele pega Jesus com 40 dias no seu colo, e o que ele diz? Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a salvação. É o que nós cantamos na música. Os meus olhos viram a salvação. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios, luz para o mundo, esperança da terra. Como é importante nós cantarmos canções que falam exatamente sobre a palavra de Deus. Amém. Elas nos ensinam, elas trazem a revelação de Jesus ao nosso coração. E diz assim, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ele estava com um bebê de 40 dias no colo, reconhecendo que aquele bebê era Jesus, o Salvador do mundo, o Salvador dos judeus, mas não só dos judeus, mas também dos gentios. Olha a revelação que ele tem. Jesus, ele veio tanto para os judeus como para os gentios, para toda a humanidade, mas isso ainda não tinha sido revelado. E aqui Simeão teve essa revelação porque ele era devoto, piedoso, porque ele tinha intimidade com Deus e ele recebeu a revelação de Deus. Quando nós temos intimidade com o Senhor, conhecemos o Senhor, nós recebemos também grandes revelações
do coração de Deus para as nossas vidas. E ele fala no 32, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Ele está falando que Jesus, aquele menino de 40 dias que ele estava segurando, era o prometido de Deus, era a consolação do povo judeu, mas também dos gentios, de toda a humanidade. Amém. E continua, e o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. E era uma confirmação para José e Maria de que aquele menino realmente tinha uma missão especial nessa terra. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, uma outra revelação que Simeão teve, porque tinha relacionamento com Deus. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quantos corações ansiosos, esperando pelo Cristo. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Ele estava querendo dizer, você é a mãe de Jesus, o libertador, o salvador do mundo, mas um dia você vai ser ferida no seu coração, porque ele há de morrer por toda a humanidade. E Maria estava lá no dia da crucificação de Jesus e viu todo o sofrimento de Jesus. Então a gente vê qual a grandiosidade da revelação que Simeão teve aqui neste momento. Ele segurou Jesus nos braços, ele reconheceu que ele era o Senhor da sua vida, o seu Salvador e o seu Libertador, tanto do povo judeu como de todos os gentios, de toda a humanidade. E essa revelação que Simeão teve lhe foi dada porque ele tinha intimidade, relacionamento com Deus, porque ele era piedoso, porque ele era devoto. Então muitas vezes nós queremos ter revelações do Senhor, direcionamento do Senhor, mas não buscamos, não temos intimidade com Ele para que assim nos seja revelado. A intimidade com o nosso Deus, a intimidade com o Senhor faz com que o Espírito Santo se mova, e é o Espírito Santo que instrui, que ensina, que direciona as nossas vidas. Nós sempre precisamos de direcionamento, de instrução. Nós precisamos que o Espírito Santo se mova em nós. Nós precisamos também fazer a nossa parte para isso. Amém? Então nós vimos aqui Simeão, um personagem que normalmente não é falado, mas quanta riqueza que nós vemos nessa passagem sobre Simeão, um homem idoso que segurou Jesus, bebezinho no colo, e reconheceu o Salvador do mundo. Amém? E agora eu quero que vocês voltem comigo um pouquinho. Nós vamos ver Marcos, capítulo 5. Então, antes de Lucas já tem Marcos, está bem pertinho. Marcos, capítulo 5, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ver um outro personagem que conheceu Jesus de uma outra forma. Simeão conheceu Jesus com 40 dias de vida e teve uma revelação de quem era Jesus pelo próprio Deus, a quem ele era devoto. E aqui no capítulo 5 de Marcos nós vamos ver um outro tipo de pessoa, um homem também, que conheceu Jesus de uma outra forma. E aqui, antes de ler, que eu quero ler com vocês os versículos e ir comentando cada um deles. Fala sobre a cura do endemoniado Gerazeno. Então, essa aqui é uma passagem que muitos de vocês já devem ter ouvido. Que Jesus curou um endemoniado que ficava nos túmulos. Ele não tinha vida, ele ficava nos túmulos. Então aqui o contexto qual que é? Jesus estava na Galileia, antes de estar aqui em Gerasa. Ele estava em outro lugar na Galileia, ele estava pregando, ele estava curando, ele estava fazendo várias coisas, vários milagres lá na Galileia, contando muitas parábolas e falando muito da palavra de Deus.
E aí ele chega num dado momento e fala para os discípulos assim: vamos passar para a outra margem do rio, né? O rio da Galileia é mar da Galileia porque ele é muito grande, né? Mas ele não é um mar, não é água salgada, ele é um rio. Então Jesus falou assim: nós vamos passar para a outra margem. E aí a passagem super conhecida, que é onde Jesus acalma a tempestade, né? Jesus está passando da Galileia para Gerasa, que é essa cidade onde os endemoniados estavam. E o próprio reino das trevas, reconhecendo, né, a divindade de Jesus, não queria que Jesus chegasse até Gerasa, porque sabia que quando ele chegasse lá, ele ia fazer maravilhas naquela cidade. Não era uma cidade de judeus, era uma cidade que não era piedosa ao Senhor, então Satanás reinava nesse lugar, nesse local que Jesus estava querendo ir. Então, é o que a gente fala aqui de quarta-feira sobre batalha espiritual. Existem dois mundos em batalha, e aqui não foi diferente com Jesus, né? Então Jesus falou para os discípulos: vamos para o barco e nós vamos passar para outra margem. Jesus, muito cansado de tudo aquilo que ele já tinha feito na Galileia, ele pega e dorme dentro do barco. E aí começa uma tempestade muito forte, os ventos fortes, a água entrando dentro do barco. Os discípulos se desesperaram e foram lá acordar Jesus: Jesus, você não se importa com o que está acontecendo? Nós vamos perecer, nós vamos morrer. E Jesus levanta, é uma passagem conhecida, né? Ele fala: vocês, homens de pequena fé, né? Ele ordena ao vento e ao mar que se aquietem. E ele repreende, em outro evangelho fala que ele repreende aquele espírito maligno que estava agindo na natureza, tentando impedir que eles chegassem até o outro lugar. E eles tinham que chegar a Gerasa, porque Jesus tinha uma missão neste lugar, né? E quando ele chega a Gerasa, esse local, aparece um endemoniado. E ele chega correndo aos pés de Jesus. E ele fala para Jesus: o que você quer aqui? O que o Filho de Deus está fazendo aqui antes da hora? Né? A gente vai ler aqui, eu só estou contextualizando. E esse endemoniado era um homem. Não fala que era um jovem, era um homem. A gente não sabe qual era a vida dele, mas pode ser que ele tivesse uma família, pode ser que ele tivesse esposa, pode ser que ele tivesse filhos, a gente não sabe, a Bíblia não diz. Mas por ser um homem, provavelmente sim, né? Porque era um homem de mais idade, não era um jovem. Só que ele não vivia com a sua família, ele vivia nos túmulos, no cemitério, ele vivia quase sem roupa, ele se machucava com pedras, totalmente transtornado. E Jesus foi ali para libertar esse homem. Para libertar esse homem dessa prisão espiritual que ele vivia. Então ele conheceu Jesus neste momento. Diferente de Simeão, que conheceu Jesus bebezinho. Aqui o endemoniado de Gerasa, né, o Gerazeno, porque morava em Gerasa, ele conhece Jesus num outro contexto. Então nós vamos ler aqui Marcos, capítulo 5, a partir do verso 1. Fala assim: Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Então olha a opressão que esse homem vivia, né? Ele era opresso, ele era possuído, na verdade, por demônios, e os demônios faziam com que ele sofresse. E aqui a gente vê que Satanás veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Ele não veio para te dar riquezas e glórias e deixar você feliz. Ele veio para matar você, roubar e destruir, como estava fazendo com aquele homem. Olha o versículo 5. Andava sempre de noite e de dia, ou seja, o tempo todo, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Ele estava sofrendo. Não era a vida aquilo que aquele homem estava tendo. Não estava com a sua família,
não estava com seus filhos, não estava com a sua esposa, estava andando pelos túmulos de dia e de noite, gritando, se cortando com pedras. A situação miserável em que esse homem se encontrava. Versículo 6. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Então, Jesus chega naquele lugar de trevas, de escuridão, e os demônios reconhecem quem é Jesus. Então, onde Jesus chega, mesmo que esteja escuro, a luz de Jesus brilha e os demônios precisam se prostrar diante de Jesus, porque o poder está sobre Jesus e não sobre o nosso adversário. Então ele teve que correr e se prostrar aos pés de Jesus. Ele não tinha outra alternativa. E aquele homem foi então levado aos pés de Jesus pelo próprio demônio, que reconheceu a grandeza e a presença de Jesus ali. E aqui ele fala: o que você está fazendo aqui antes da hora? Por quê? Porque os demônios e Satanás sabem que lá no final dos tempos eles vão ser exterminados, que eles vão ser jogados no abismo, que eles vão ser presos e exterminados. E eles estão falando: o que o Senhor está fazendo aqui antes da hora? E aí o versículo 8 fala assim: ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia desse homem. Então a gente entende que aquele homem chegou endemoniado aos pés de Jesus, e assim que ele chega, Jesus já expulsa o demônio dali, já manda o demônio embora. E aí que o demônio responde: o que você veio fazer antes da hora aqui, Jesus, filho do homem? Não nos atormente, não mexa conosco. E aí Jesus perguntou: qual é o seu nome? Jesus perguntou para os demônios que estavam possuindo aquele homem. E eu creio aqui que Jesus não perguntou isso como uma prática, porque das outras vezes que ele expulsa demônio, ele expulsa e pronto, não pergunta. Mas é para que a gente soubesse que em uma pessoa podem estar vários demônios e não só um. É a título de conhecimento para toda a humanidade, para a gente saber como que funciona o reino espiritual, né? Então não significa que Jesus estava batendo um papo com um demônio aqui. Ele quis deixar registrado para nós, para que a gente possa saber como que funciona esse reino espiritual. Então ele perguntou para o demônio: qual é o seu nome? E o demônio respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Aquele homem estava possuído de muitos demônios. Legião era o nome que se dava a uma formação de exército. Uma legião romana, dizem que tinha mais ou menos 6.000 homens. Então provavelmente tinham muitos demônios realmente dentro daquele homem, oprimindo aquele homem, né? E legião também fala sobre um grupo bem organizado e com muito poder, porque os grupos de soldados, né? Grupos de exército são bem organizados e têm muito poder. Então a referência à legião também é nesse sentido, que os demônios também são muito organizados e têm muito poder, mas não tem mais poder do que o poder do nosso Deus. Aonde Jesus chega, eles têm que se prostrar, porque Jesus é o maior de todos, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é o Todo-Poderoso Deus, é o nosso Deus. E aí chega ali, Jesus pergunta: quem é você? E aí ele fala: somos muitos, somos uma legião. E o versículo 10 fala: e pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Uma outra coisa que acredito que nós vamos aprender nas quartas-feiras sobre batalha espiritual: os demônios têm territorialidade, né? Eles não podem entrar no território de outros demônios, cada um tem um poder em uma localidade. Então eles estão pedindo para Jesus: não nos mande fora desse país, desse lugar, porque nós não teremos autoridade em outro lugar, né? Só aqui. Então, mais uma vez, Jesus querendo nos ensinar como funciona o reino espiritual. Ora,
Versículo 11. Uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-los na cidade e pelos campos. Então, aqui mais uma informação. Os demônios pediram: não nos mande para fora deste país, deste lugar, mande a gente para aqueles porcos ali. E Jesus concorda. Por que será que Jesus concordou com o demônio, né? Para nos ensinar também, né? Ensinar aquele povo e nos ensinar aqui, porque a gente vai ver que aquele povo, carente da presença de Deus, estava muito mais preocupado com as suas posses e as suas propriedades do que com o milagre que Jesus estava fazendo. Eles não se preocupavam com o milagre que Jesus estava fazendo na vida daquele homem endemoniado. Eles estavam preocupados com as posses que eles tinham. É para a gente fazer uma reflexão também sobre a nossa vida. Será que nós estamos permitindo sermos influenciados por demônios ou pela nossa alma? Porque nós não queremos abrir mão muitas vezes de coisas que nos agradam, nas nossas posses, das nossas propriedades, de pessoas, de situações. É uma reflexão que nós devemos fazer, né? E aí, aqueles demônios, eles incorporam aqueles porcos, e a palavra de Deus fala que eram mais ou menos 2.000 porcos. Olha a quantidade de demônio para tudo aquilo de porcos. A gente não está acostumado a ver muito porco, né? Quando a gente vai em alguma chácara, sítio, fazenda, a gente vê alguns, mas 2.000 era a renda daquela cidade, era a criação de porcos. E Jesus manda os espíritos todos para os porcos, e eles ficam atordoados e se lançam de despenhadeiro abaixo. Tinha um mar lá embaixo, um rio lá embaixo, e eles caem e eles morrem ali. E 2.000 porcos são exterminados pelos demônios ali naquele lugar. E aí os criadores, os que tratavam dos porcos, acho que eles foram contar, né, para os patrões o que tinha acontecido, e foram saindo contando pela cidade. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Versículo 15. Aproximando-se de Jesus, viram um endemoniado que estava antes dominado pela legião, agora estava assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Um homem que há anos vivia nos túmulos, não comia, não bebia coisas decentemente, se arranhava, estava praticamente nu há tantos anos. Ele foi liberto por Jesus. E ele estava lá agora fazendo o quê? Assentado. Ele não estava mais correndo, gritando de dia e de noite, se cortando. Ele estava assentado, vestido e em perfeito juízo. Jesus, além de libertar aquele homem espiritualmente, ele reconstruiu a vida deste homem no físico e nas emoções também. E quando nós encontramos com Jesus e permitimos que a luz de Jesus ilumine os quartos escuros da nossa vida, é isso que Ele faz conosco. Ele não nos liberta só espiritualmente, Ele nos liberta totalmente, Ele nos restaura totalmente no físico, nas emoções e no espírito. Aquele homem foi vestido, e eu fico imaginando quem vestiu aquele homem. Jesus deu um jeito de vestir aquele homem, dar dignidade para aquele homem. Quando nós conhecemos Jesus, Ele nos dá dignidade. Amém. Ele transforma a nossa vida. Ele nos renova no físico, nas emoções. Aquele homem não estava mais transtornado, gritando de dia e de noite. Ele estava assentado, como ele deveria estar. Ele estava em perfeito juízo. Sua mente foi restaurada. Quando nós conhecemos a Jesus verdadeiramente, Ele restaura a nossa mente. Tudo aquilo que nos traz transtorno na mente, Ele coloca em ordem. Mas nós precisamos ter essa vida piedosa, essa vida devota ao Senhor.
Senhor, nós precisamos ter intimidade com Ele, não é um passe de mágica, é uma vida todos os dias, continuamente, sem cessar. Quando Jesus chega, Ele ilumina a escuridão. Quando Jesus chega na nossa vida e nós clamamos, Jesus, eu preciso de Ti, Ele chega e ilumina todos os quartos escuros da nossa vida. E Ele traz à tona tudo aquilo que precisa ser jogado fora. Aqueles demônios foram expulsos. Eles precisaram ser jogados fora. Foi o que Jesus fez. Jesus restaurou a vida desse homem. Esse homem passou a conhecer Jesus de uma forma especial. Versículo 16. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. Então contaram para aquele que estava endemoniado tudo o que aconteceu. Porque ali, né, todo cheio de demônio, ele não conseguiu ver, né, aquilo que estava acontecendo, mas contaram para ele o que aconteceu. 17. Começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Olha isso, gente. Olha o que aconteceu nesse versículo. É muito sério o que aconteceu nesse versículo. Aquela cidade tinha visto a manifestação de Jesus, o poder de Jesus, o Cristo, que liberta, que transforma, que restaura. Elas não se importaram com o milagre que Jesus tinha acabado de fazer. Aquele endemoniado que há anos aquela cidade conhecia, eles viram o poder de Jesus manifesto ali, e mesmo assim eles rejeitaram a Jesus. E eles falaram para Jesus: nós não queremos que você fique aqui, porque vai nos trazer prejuízos econômicos. Porque nós vamos ter prejuízos. Não queremos o Senhor aqui. Nós precisamos refletir na nossa vida. Será que em algumas áreas da nossa vida nós estamos falando: Jesus, eu não quero que o Senhor mexa aqui nesse lugar, porque vai me trazer desconforto, porque não é agradável. Muitas vezes Jesus deseja mexer em áreas da nossa vida e vai doer, porque a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas que nos agradam. Será que nós estamos tendo também essa atitude? Jesus, não quero que o Senhor fique aqui nessa área. Essa área pode ficar nas outras, mas essa área não. E Jesus precisa do nosso coração totalmente dele. A palavra do Senhor fala: quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Não é uma parte, é tudo, é todas as áreas. É uma reflexão. A gente olha e fala: que absurdo! Aquele povo que viu essa manifestação gloriosa mandando Jesus embora. Mas nós precisamos refletir se nós não estamos fazendo o mesmo com as nossas atitudes no dia a dia da nossa vida. E Jesus, ele é respeitoso. Ele não fala para aquele povo: eu vou ficar aqui porque vocês precisam de mim. Não. Ele respeita a nossa decisão. Nós temos o livre-arbítrio, ele respeita a nossa decisão. E Jesus foi embora. Aquele povo ficou, poderia ter tido mais manifestações de Jesus, curas, milagres, sinais, prodígios, nós não sabemos, mas mandaram Jesus embora. E aqui no versículo 18 continua: quando Jesus estava entrando no barco, para ir embora, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Aquele homem conheceu Jesus de uma tal forma que ele não queria largar Jesus mais. Ele queria estar aonde Jesus estivesse. Então Jesus, entrando no barco para ir embora, aquele homem que antes era endemoniado, que foi liberto, ele corre até Jesus e fala: Jesus, por favor, me deixa ir contigo.
E aqui fala que ele insistiu. A gente vai ver que Jesus fala que não. Então provavelmente Jesus já tinha falado não várias vezes. E ele foi insistindo, eu quero estar contigo. Quando nós conhecemos Jesus verdadeiramente, temos a revelação de quem Ele é, nós não queremos outra presença, senão a presença dEle. E nós precisamos ter esse coração de insistir para Jesus, Senhor, eu quero a Tua presença todos os dias na minha vida. Não é de vez em quando, não é só para solucionar os meus problemas, mas eu quero ter um relacionamento e uma intimidade contigo. Eu quero te conhecer cada dia mais. Era isso que aquele homem que foi liberto queria. Ele queria conhecer aquele Jesus cada dia mais. Ele queria estar junto. Muitas vezes eu acredito que ele queria servir a Jesus por aquilo que Jesus tinha feito. Será que nós temos tido esse coração de querer estar com Jesus e servi-lo por tudo aquilo que ele tem nos feito, por tudo aquilo que ele tem sido? Aquele homem insistiu para ficar na presença de Jesus. E nós também precisamos insistir, Senhor, eu quero a Tua presença, como a água que eu bebo, como o alimento que eu como o ar que eu respiro. Eu quero e eu preciso da Tua presença. E aquele homem insistiu, e aí no 19, Jesus responde. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Jesus se compadeceu daquele homem, por isso que ele recebeu um milagre. Ele também se compadece de mim e de você, por isso que nós recebemos as manifestações de Jesus sobre nós. Interessante que aquele homem, ele queria seguir a Jesus como os outros discípulos estavam seguindo. Ele queria ficar perto de Jesus. Mas Jesus tinha uma outra missão para ele. Como ele não poderia... Olha a estratégia de Jesus. Como Jesus não poderia ficar ali em Gerasa, porque ele foi expulso, ele falou: eu vou deixar um discípulo aqui. Eu não posso estar aqui, mas eu vou deixar alguém me representando. Não foi por maldade que Jesus não recebeu aquele homem. Foi por estratégia. E uma outra coisa que eu entendo, ele falou: vá para a sua casa, para os seus parentes. Há quantos anos aquele homem não estava na casa dele? Há quantos anos, provavelmente, a sua esposa não tinha o seu marido são? Os seus filhos não tinham a presença de um pai? Há quantos anos ele não era uma pessoa normal, vivendo numa casa, uma vida normal como todas as pessoas? Jesus também queria restaurar a sua vida, a sua família e o seu lar. E os planos de Jesus para nós não são os nossos. E muitas vezes nós brigamos com Deus que nós queremos fazer alguma coisa, mesmo que seja para Ele, que é uma boa intenção. A intenção daquele homem era boa, de querer ficar com Jesus, de querer segui-lo, de querer servir a Jesus, onde Jesus estivesse. Era uma intenção boa, mas os planos de Deus para aquele homem eram outros, muito maiores. E muitas vezes acontece isso conosco. Nós queremos servir a Deus de uma forma, mas Deus insiste que a gente precisa servir de outra, porque o propósito dele para nós é outro. E muitas vezes nós não precisamos de um microfone para falar sobre a palavra de Deus, para revelar às pessoas aquilo que nós conhecemos de Deus. É o que a gente falou no começo. O que você faz com o que você conhece de Jesus? O que você faz com o que você conhece de Jesus? Ele não foi um dos discípulos que seguiram a Jesus, mas ele foi um dos discípulos que fizeram aquilo que Jesus queria, aonde Jesus o mandou fazer. Restaurou a sua vida, lhe deu dignidade, restaurou a sua mente, restaurou suas emoções, restaurou o seu espírito, restaurou a sua família, lhe deu um novo lar e fez ele discípulo aonde ele estava. Nós somos discípulos de Jesus aonde nós estamos. A nossa maior
é o nosso lar. Então muitas vezes nós nos sentimos pequenos porque Jesus talvez não tenha nos levantado para pregarmos, para sermos grandes pregadores ou cantores, ou Jesus nos levantou para que nós possamos revelar às pessoas quem Ele é, o que nós conhecemos dele em todos os lugares, principalmente na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, aonde nós estamos, porque esse mundo está em trevas, como Gerasa estava, precisando da luz de Jesus que tem que brilhar em nós através das nossas vidas. Aquele homem também foi feito um discípulo, embora ele não tivesse acompanhado Jesus para onde Jesus foi. Jesus deixou um discípulo aonde ele não poderia estar. E nós somos discípulos de Jesus, aonde muitas vezes as pessoas não têm coragem ainda de vir até uma igreja, entrar numa igreja. Nós somos aqueles que devem levar a palavra que nós recebemos e nos alimentamos, aqueles que têm tido fome e sede de Deus, mesmo sem saber que a fome e a sede que eles têm vem desse lugar que nós já conhecemos. É a nossa missão. E ele fala: vá para a sua casa, para os seus parentes, conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele obedeceu, gente. Olha aqui que lindo, versículo 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Decápolis é um conjunto de 10 cidades. Ele não foi num lugar só falar sobre Jesus, né? Muito provavelmente ele voltou para sua casa, para sua família. Ele tinha que estar num lar, tinha que estar num lugar. Então ele falou para os seus, e ele falou para 10 cidades. Ele foi andando. Quando a gente conhece Jesus verdadeiramente, a gente não quer parar de falar dele. Mas não é quando a gente conhece Jesus no nosso intelecto, é quando a gente conhece Jesus de fato e de verdade. Quando a gente conhece Jesus de ter experiências com Ele. E a gente só tem experiência com Jesus quando nós nos dedicamos a ter um relacionamento com Ele. Não é de domingo só que a gente estabelece um relacionamento com Jesus. São todos os dias, no secreto do nosso quarto, na intimidade da nossa oração, da nossa adoração diária. É aí que nós conhecemos a Jesus e temos Jesus revelado. E com essa revelação, nós não conseguimos guardar só para nós. Nós queremos que todo mundo saiba, que todo mundo veja, que todo mundo sinta. Foi aquilo que aquele homem fez. Ele conheceu Jesus de uma maneira tão especial que ele não podia guardar para ele, só para ele. Não podia ser um segredo. É o tema da nossa mensagem nessa manhã. Não será um segredo. Aquilo que eu conheço de Jesus não será um segredo para mim. Aquilo que eu recebi de revelação de Jesus por ter intimidade, um relacionamento com Ele, não será um segredo para mim. Eu vou contar para as pessoas quem é Jesus. O que nós temos feito com o que nós conhecemos de Jesus não pode ser um segredo. Nós precisamos levar Jesus por onde nós formos, onde nós andarmos, porque Ele tem sido grandiosamente maravilhoso para nós. Ele tem sido maravilhoso para nós. O que você faz com o que você conhece de Jesus não pode ser um segredo. E não será um segredo a partir do momento que você conhecer Jesus verdadeiramente, na intimidade e na comunhão, não só de ouvir falar, mas de experimentar a presença dEle. De experimentar a presença dEle. Eu queria que você fechasse seus olhos neste momento. Nós vamos orar e nós vamos ouvir essa canção e refletir sobre ela. Os nossos olhos já viram a salvação, que é a luz para o mundo e a esperança da terra. Nós não podemos ser mais os mesmos.
Nós não podemos ser mais os mesmos depois que nós temos a revelação de Jesus. Aquele homem que antes vivia endemoniado, ele não era mais o mesmo depois que ele conheceu Jesus. E nós também não somos. Não será um segredo. Não será um segredo. Aquilo que nós conhecemos de Jesus não pode ser um segredo. Aleluia. A salvação, a luz para o mundo, esperança na terra. E eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção. Deves pagar o vinho novo no pão. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Essa fome que me faz cantar, essa sede que me faz beber, esse nome que escuto a gritar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é a minha promessa, e eu gastarei minha vida pra te coroar. Esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será segredo. Essa é minha promessa, essa é minha promessa, e eu gastarei minha vida pra te coroar. Esse Esse é o nosso ser, Jesus. É o nosso ser, o nosso amor por ti não será um segredo. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós escolhemos outras coisas, Senhor, para matar a nossa fome, a nossa sede. Nos perdoa, Senhor, por não gastarmos tempo suficiente para te conhecermos, para conhecermos tudo aquilo que o Senhor é. Desperta em nós, Senhor, um desejo profundo de ter um relacionamento, uma intimidade contigo, para conhecer a Ti como o Senhor é, na plenitude do seu ser, Senhor. Que a nossa promessa, Senhor, seja gastar os nossos dias, Senhor, para te dar a honra e a glória que o Senhor merece, para que nós possamos honrar o teu sacrifício tão grande por nós. Que o nosso anseio, Senhor, seja conhecer o teu amor, não fazer dele um segredo, mas levarmos Jesus para onde nós formos, aonde nós andarmos. Que a tua luz, Senhor, possa iluminar agora, Senhor, os lugares escuros da nossa alma, os lugares escuros da nossa vida. Vem, Senhor, com a tua luz iluminando toda a escuridão do nosso ser, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos.
todas as pessoas. Nosso amor por Ti, Senhor, não será um segredo. Nós conheceremos o Senhor na intimidade, na comunhão. E aquilo que nós conhecemos do Senhor não será um segredo. Seremos agentes de transformação na vida de muitas pessoas. Porque primeiro o Senhor nos transformou. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, que cai como uma semente, Senhor, boa num terreno fértil nesta manhã, nos nossos corações. Obrigada, Jesus, pelo Teu amor por nós. Obrigada, Senhor, por nos revelar que há muito mais de Ti para ser conhecido, vivido e experimentado. E aquilo que nós experimentarmos não será um segredo. O nosso amor por Ti não será um segredo, Senhor. Obrigada pela Tua presença. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém.